Boa noite, gente. Dá mais um abraço, já que abraço é fruto de alegria. Dá mais um abraço quem está do seu lado. Diga: meu sonho é esse fim de semana almoçar ou jantar na sua casa. Deu certo ou não? Está resistindo? Põe a mão na cabeça de quem está do seu lado e diga assim: toda resistência contra o almoço ou a minha janta, vindo da sua parte, cai por terra agora. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um prazer poder estar aqui com vocês. Queria mais uma vez agradecer você ter vindo para cá, uma sexta-feira, né? Normalmente o último dia da semana de trabalho, para alguns de vocês, para alguns trabalham no sábado, mas pegar uma sexta-feira, depois de uma semana cansada, tudo que você quer ir para casa, relaxar, descansar, mas estou feliz pelo bom número de pessoas que tem aqui hoje, né? E a gente poder ter um tempo junto e partilhar algumas coisas com vocês hoje e amanhã pela manhã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou partilhar com vocês hoje, amanhã, coisas extremamente simples, né? Coisas que você já viu, já estudou e talvez alguns de vocês já ministraram tantas vezes sobre isso. Não tem nada de muito diferente, nem de muito novo. São coisas simples. Porém, são essas coisas que são exatamente a base dos nossos relacionamentos. Mas antes de nós entrarmos nessas coisas que eu queria partilhar com vocês, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre relacionamentos. Sei que você também já ouviu muito sobre isso, mas eu queria que você abrisse seu coração nessa noite, para Deus encontrar um lugar de acesso no seu coração. Amém? Queridos, no fundo, tudo na nossa vida está relacionado a relacionamentos. É impossível nós vivermos essa vida sem nos relacionar. Eu me lembro de um filme que eu acredito que uma boa parte de vocês assisti já há alguns anos atrás, chamado O Náufrago. Quem assistiu aquele filme, O Náufrago? Chega um momento que ele se vê sozinho numa ilha, né? E os dias foram passando, ele ficou acho que 4 anos e pouco naquela ilha. E ele não tinha com quem se relacionar, e dos destroços que chegaram também lá, das encomendas que estavam lá dentro daquele avião cargueiro dele, tinha uma bola de capotão da marca Wilson. E ele pintou os 2 olhinhos, o nariz, a boca, e como a bola era da marca Wilson, ele deu o nome na bola de Wilson. E ele passou ali uns 3 anos e meio dos 4 anos que ele estava naquela ilha, se relacionando assim intensamente com aquela bola de capotão, como se fosse uma pessoa mesmo, né? E quando ele conseguiu fazer aquela jangada, que ele conseguiu fugir daquela ilha, e quando ele estava saindo daquele pedaço das ondas altas, que a bola cai da jangada e se perde, ele entra num desespero terrível, gritando: Wilson, Wilson, Wilson. E essa cena desse filme ficou na minha cabeça. Eu nunca mais me esqueci, faz anos que eu vi esse filme, sei, uns 6, 7 anos, nunca mais me esqueci disso. Mas aquele filme para mim, foi um dos bons filmes que eu assisti na minha vida até hoje. E a principal coisa naquele filme, né, nós podemos tirar várias lições dali. Um cara que vivia debaixo de um ativismo louco e perdendo as coisas simples. Mas o mais tremendo que nós vemos nesse filme é que ficou claro que o ser humano, ele não consegue viver sem se relacionar, né? Tudo que você vai fazer na vida, em todas as áreas, das mais distintas que você possa pensar em fazer,
Você vai ter que se relacionar, né? Tem uma estatística que eu estava lendo há um tempo atrás, há uns meses atrás, sobre algumas pessoas que têm tido a preferência de viver sozinho, decidirem não se casar, também não se relacionar com pessoas, diminuir quase que 100% os seus relacionamentos e viver uma vida sozinha, isolada, procurando até bairros que as pessoas menos se falam. E nessa pesquisa começaram a descobrir que depois de 5 anos, 10 anos que a pessoa está vivendo desse jeito, uma boa parte deles se matam, tiram a vida, se suicidam, uma boa parte ficam doentes, entram em depressão profunda. Eu tenho um pouquinho de experiência para falar nisso, até por causa que eu tenho a formação nessa área psicanalítica, então acabou estudando um pouco sobre isso. Então, hoje a própria ciência e as pesquisas feitas, elas comprovam que toda pessoa que vive com poucos relacionamentos, são pessoas com uma tendência muito maior de ter problemas. Mesmo reconhecendo, respeitando e considerando a realidade dos problemas que vêm quando você tem muitos relacionamentos. Porém, tudo na nossa vida envolve relacionamento. Por que você está aqui nessa igreja hoje? Porque alguém te trouxe para cá, você chegou aqui, alguém está te ensinando, não tem como. Você está na sua família, obrigado meu lindo. Você está na família, você está lidando com relacionamentos. Você está no trabalho, você está lidando com relacionamentos. Você não tem carro, você tem que pegar um ônibus que tem gente, que tem um motorista dirigindo. Você trabalha numa empresa que tem um dono, que tem gente que trabalha. Se você tem uma empresa, você vai ter que trabalhar para pessoas que estão precisando do seu serviço. Não tem como viver sem se relacionar. Então, olhe para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que eu estou falando coisas que você já sabe, mas eu queria pedir que Deus e que o Espírito Santo encontrasse lugar de acesso ao seu coração, hoje e amanhã, que você entendesse, talvez como nunca antes na sua vida, o quanto essa questão de se relacionar está intrínseca e totalmente, envolve totalmente a nossa vida. É impossível você estar nessa terra porque seu pai e sua mãe se relacionaram. Até para morrer você vai precisar de alguém, de gente, para pegar o seu corpo e enterrar. Vai ter que ter alguém lá para chorar. Não tem como você viver nessa terra sem se relacionar. Se você deseja ser alguém profissionalmente, você vai precisar de gente e se relacionar com pessoas para te ensinar aquilo. Se você vai desenvolver aquilo que você aprendeu, você precisa de gente. Então essa questão de relacionamento, para mim, relacionamento é tão fundamental na vida de uma pessoa como comer todos os dias. Eu vou mais fundo com você. Eu tenho pensado, confesso para vocês que eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos anos. É uma das áreas que eu tenho ministrado muito, principalmente na minha igreja local. Nesses últimos 5, 6 anos, o que eu mais tenho bombardeado, ministrado na minha igreja local, é sobre relacionamentos. E eu queria testemunhar para vocês, que eu estou vendo que de 5, 6 anos para cá, que eu tenho bombardeado, ministrado muito sobre relacionamento. Nesses últimos 5, 6 anos, eu tenho visto nitidamente o gabinete da minha igreja sendo esvaziado. O que é o gabinete? Aquela salinha onde o pastor fica atendendo 4, 5 pessoas de manhã, mais umas 4, 5 à tarde, só lidando com problemas de pessoas. Eu vou confessar para vocês que vai fazer, às vezes eu fico 3, 4 meses sem um atendimento na minha igreja, é assustador. Eu tenho falado isso para alguns pastores, eles falam assim, você está ficando louco.
como isso acontece. Esses tempos atrás eu fiquei 3 meses. Ligava para minha secretária, tem alguma agenda? Não tem nada, pastor. Eu comecei a entrar em parafuso, ninguém quer falar comigo. E aí eu partilhei com um pastor muito experiente, amigo meu, e disse assim: deixa eu te falar uma coisa, isso é a maior prova de que o teu povo está sarado. E eu comecei a observar e perceber que o meu povo está sarado. Porque eu comecei a bombardear sobre relacionamento nos últimos 5, 6, 7 anos, e isso foi trazendo uma certa maturidade, uma saúde interior, uma melhora nos relacionamentos. E com os relacionamentos saudáveis, com sucesso, não tem problema. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, e eu queria que você entendesse, começasse a partir de hoje, pensar nesse fator relacionamento, como se ele fosse um relacionamento para mim hoje. Relacionamento tem o mesmo nível de valor que o oxigênio tem para nós. É só pensar o que aconteceria com você se você tivesse sem oxigênio. Talvez você nunca pensou, ou talvez você nunca foi induzido ou levado a começar a pensar no que significa relacionamentos e o quanto intrinsecamente isso está inserido dentro de nós estamos envolvidos nisso de uma forma tão intensa, que talvez você nunca parou para pensar o quanto esse negócio de relacionamento é fundamental. É como ficar sem comer, é como ficar sem ter ar para respirar, é como estar embaixo da água 20 minutos, sem sair para respirar, vai morrer. Relacionamento é, para mim, hoje, como se fosse um órgão do corpo, como um coração, um rim, um fígado. Não consegue sobreviver sem ele. Quem está me entendendo, diga amém. Se a gente começa a pensar de que relacionamentos tem esse nível de importância na nossa vida, porque tudo que Satanás e que esse lado humanista que inconscientemente já toma uma parte da nossa mente, e acredite que o humanismo está mais dentro de cada um de nós do que a gente acha que está. O humanismo, no fundo, nos leva a olhar para nós como seres independentes, donos da razão, o centro de todas as coisas, e que isso é totalmente contrário à saúde de relacionamentos. É como que se isso levasse você, até inconscientemente, ter uma postura de que relacionamento não é tão vital para a sua sobrevivência como você imagina. E eu queria, talvez nessa noite, começar isso, meu propósito, de uma forma bem simples, é levar você a entender que assim como você precisa do seu coração, dos órgãos vitais do seu corpo, esse é o nível de valor que a gente tem que dar para relacionamentos. Não respeitar relacionamentos é ser um peixe que foi tirado da água com uma vara de pesca e está se batendo. E eu queria então nessa noite ser uma instrumentalidade de Deus para levar você a entender o quanto é importante nossos relacionamentos. E que nós lidamos com esse negócio chamado relacionamento em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo da nossa vida. Se você está numa família, você tem relacionamentos. Se você está numa família espiritual na igreja, você tem que ter relacionamentos. Se você mora num bairro, você tem que ter relacionamentos. Se você mora numa rua, você tem que ter relacionamentos. Se você entra num ônibus, você tem que ter relacionamentos. Se você está no seu carro sozinho, você tem que ter relacionamento com aquelas pessoas que estão no trânsito ao seu lado naqueles carros.
Se você trabalha numa empresa, você tem que lidar com pessoas. É impossível. Relacionamento é a base da nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então deixa eu te dar uma palavra. Comece fazendo uma reformulação na sua mente do que é relacionamentos. Comece a ajustar, reprocessar sua mente no que é relacionamentos. Quando nós pensamos então, e quando eu apresento essa minha visão do que é relacionamento, a semelhança de um oxigênio, de um órgão vital do seu corpo, nós precisamos entender que alguns fatores, esses fatores, eles são fundamentais para você conseguir ter relacionamentos saudáveis. Esses fatores que eu vou citar com vocês, para vocês hoje e amanhã, são fatores, é como o sangue que faz pulsar o coração. Para manter vivo o seu coração, você precisa de sangue pulsando. E assim, para que os nossos relacionamentos continuem como um órgão vital da nossa existência, da nossa sobrevivência, nós precisamos de algumas coisas que vão manter esses relacionamentos acesos. É como um combustível de um carro. É como a gasolina de um carro. Para manter o carro andando, você precisa de ter o combustível correto. Então, até amanhã, não vou conseguir passar tudo. Para você ter uma ideia, vai fazer quase 3 meses que eu estou passando isso para a minha igreja. Esses últimos 2, 3 meses eu tenho começado a passar, fora o que eu já venho passado já há uns 6, 7 anos. E eu vou começar a trabalhar de coisas básicas, tem muita novidade, e provavelmente as coisas que eu vou falar aqui você já deve ter ouvido demais. Mas que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Podemos orar mais uma vez? Quem entendeu o que nós vamos ministrar hoje e amanhã aqui, levante uma das mãos aos céus. Diga comigo assim: a minha vida, mais forte, a minha vida é uma terra boa, e essa semente vai cair, não em solo rochoso, nem beira do caminho, nem entre os espinhos, mas eu sou uma terra boa. Espírito Santo, entra em mim com essa palavra e provoca mudanças, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim só mais um minutinho aqui. Eu vou falar de coisas simples. Mas não permita que ao ouvir as coisas que eu vou falar, que você já cansou de ouvir, não permita que se isso já se tornou tão comum ouvir e saber, que o achar que é tão comum não seja o motivo do Espírito Santo não encontrar lugar de acesso ao seu coração. Amém? Primeiro fator que está totalmente ligado a termos relacionamentos saudáveis e manter os nossos relacionamentos abençoados, chama-se comunicação. Um dos principais fatores que afetam os nossos relacionamentos chama-se comunicação. Em quase todos os problemas, talvez 90% dos problemas de relacionamentos, seja relacionamento entre o esposo e a esposa, entre o namorado e a namorada, entre o pai e o filho e o pai, entre o pastor e o líder, entre o líder e o pastor, entre o pastor sênior e o pastor que faz parte da equipe dele, entre o líder de célula e os seus discípulos, entre as ovelhas e os pastores, entre os pastores e as ovelhas, entre o patrão e o empregado, entre o empregado e o patrão, entre os que trabalham no mesmo nível da empresa, entre os amigos da escola, entre o vizinho, aquela pessoa que mora de frente da sua casa, do lado da sua casa, a sua empregada, enfim. Um dos principais motivos de falta de sucesso no relacionamento chama-se comunicação. Erros, falhas nas comunicações. Isso é uma das principais coisas. Mas quando a gente pensa em comunicação, eu afirmo para você que talvez 90% dos problemas hoje de relacionamento em todas as esferas
90% dos problemas, comunicação está envolvida intrinsecamente na razão desse problema. E quando a gente pensa em comunicação, nós podemos passar aqui a noite falando só sobre esse princípio. A maior causa dos problemas hoje é comunicação. Por exemplo, eu vou entrar um pouco agora em algo que é triste falar isso, mas é uma grande verdade. O Brasil, eu não sei se você sabe disso, você consegue me dar só um pouquinho mais de volume? Só um pouquinho. O Brasil é um país, não sei se você sabe disso, conhecido internacionalmente como o país da fofoca. Talvez você não saiba dessa informação. O Brasil é conhecido aí fora, no mundo, como o país do futebol, do carnaval e da fofoca. O Brasil é campeão mundial de fofoca. É o país com o maior índice de fofoca. Estava lendo um pouco sobre isso, e eles usaram até alguns exemplos de como uma pessoa faz para difamar alguém no Brasil. Uma das estratégias mais clássicas, eu acho que vocês vão se assustar com o que eu vou falar. Uma das mais clássicas, usadas hoje, isso é usado todos os dias. Quando alguém quer difamar alguém, eles pegam duas pessoas, entram num táxi, pegam um táxi, forjam um trânsito nesse táxi. Olha, estamos indo para tal lugar, fala para o motorista, pode ir para tal lugar, estamos indo para o shopping. Tudo isso planejado. Então uma das pessoas, os dois que estão atrás começam a conversar. E no meio da conversa um deles fala: você ficou sabendo de fulano de tal? Aí fala o nome da pessoa. Quando ele fala o nome da pessoa, o motorista do táxi já olha no espelho e já liga. Ele diz: não estou sabendo o que aconteceu. Aí o cara joga uma mentira. Se é um político, se é um empresário, se é alguém de nome, se é um artista. Fulano de tal, você não ficou sabendo? Sério, você não ficou sabendo? E aí começa aquela indução, né? E o cara do motorista do táxi, e ele fala assim: você não está sabendo? Fulano de tal foi pego em adultério. Ele se envolveu com tal pessoa. Ou fulano de tal desviou o dinheiro de tal lugar. Ou você está brincando, mas como é que foi isso? Aí eles começam a conversar. Segundo as pesquisas que eu vi, em 3 dias, isso caiu na internet, isso varreu toda a região, em 3 dias, aonde eles tinham o alvo de atingir a difamação daquela pessoa. Isso é algo clássico. Um dos principais problemas de relacionamentos hoje, ligado diretamente a esse fundamento chamado comunicação, é fofoca. O Brasil hoje é campeão de fofoca. Eu me lembro, e eu acredito particularmente, que uma boa parte de vocês já ouviram isso que eu vou dizer agora. É uma ilustração até que provavelmente você já ouviu, foi muito contada isso, ainda que isso é um fato verídico, de uma irmã que levantou uma calúnia do pastor da igreja dela, no grupo de mulheres, e a igreja inteira foi sabendo dessa história, de que o pastor tinha seduzido uma irmã da igreja, tinha tido um envolvimento lá, até um certo ponto, com essa irmã. E ela lançou esse negócio começou a empipocar na igreja, e a igreja começou a comentar, até que caiu essa história na boca do pastor, nos ouvidos do pastor. A esposa ficou sabendo, enfim, esse negócio virou um inferno dentro da igreja, e a história foi de que o pastor tinha tido um envolvimento com uma moça, com uma irmã da igreja. Quando essa história veio a baile, a igreja já saindo gente da igreja, causando um caos lascado dentro da igreja. E aí veio esse assunto, e o pastor teve um desconforto com a família, enfim, gerou um problema, saíram pessoas da igreja, a igreja passou lá uns 2, 3 anos numa situação muito delicada, de crise, por causa dessa situação.
Passado mais ou menos uns 3 anos, essa irmã começou a sofrer uma pressão muito forte no seu espírito, na sua alma, na sua mente, interiormente, porque ela sabia que ela tinha feito uma difamação, e ela começou a ser perturbada por aquilo, um senso de acusação, e ela chegou num ponto que ela estava quase ficando depressiva, e ela resolve ir na casa do pastor, marca um horário para ir na casa dele, e chega lá, o pastor estava esperando ela com a esposa dele, com a pastora, e ela disse: olha, há 3 anos atrás foi eu que saí com aquela história, a história saiu de mim, e eu estava muito, muito brava com o Senhor, porque o Senhor tinha tratado uma situação na minha vida, e eu de alguma forma quis me vingar de você, e eu lancei essa história, mas eu sei que eu fiz uma asneira, que eu errei, que eu não devia ter feito isso. E aí ela pediu perdão, chorando, realmente arrependida, e o pastor e a pastora ouviram ela, e ela disse: olha, eu preciso do perdão de vocês, eu preciso porque eu estou muito mal. E o pastor olhou para a esposa e disse assim: olha, nós vamos te perdoar e vamos orar e te abençoar, mas antes disso a gente queria fazer uma coisa com você. E o pastor falou para a esposa: espera um pouquinho, fica com ela aqui que eu já volto. E ele foi no carro, ajeitou o carro, e ele chamou a esposa e disse: amor, eu queria que você me acompanhasse junto com ela, que nós vamos fazer algo antes. E a mulher, muito assustada, não sabia o que o pastor ia fazer, convidou a esposa para sentar na frente do carro, a mulher atrás, e eles saíram de carro. E a mulher: mas aonde nós vamos, pastor? Fica tranquila, nós só vamos fazer algo, queremos orar com você. E esse pastor foi para um lugar bem alto da cidade, era um morro bem alto, e quando ele chegou, ele parou o carro, ele desceu do carro, a irmã desceu, a esposa dele desceu, ele olhou para ela e falou: nós vamos orar. Aí deram as mãos, ele orou por ela: eu libero o perdão na sua vida, eu declaro a tua vida livre dessa coisa que você fez, você está liberado e abençoado a partir de hoje. Mas eu só queria que você fizesse uma coisa agora. Quando ele acaba de orar por ela, ele abre o porta-mala dele e tira um saco de dentro do porta-mala. Ele pega o saco grande, ele abre o saco na beira da montanha lá, do penhasco, e era um saco cheio de penas. Ele pega aquele saco de penas e ele joga o saco de penas, e as penas saem voando. Ele olhou para a irmã e disse assim: você está perdoada, só queria que você fizesse um favor para mim, tenta catar todas essas penas que caíram agora. E a mulher caiu de joelho e entrou em pranto, desesperada. Sabe qual é o problema? Um dos principais problemas de comunicação na vida de uma família, na vida de uma empresa, na igreja, é que as pessoas falam coisas como difamações, fofocas, e elas acham que isso será consertado. Tem coisa que você fala de alguém que você nunca mais vai consertar isso. Você pode destruir uma igreja, você pode destruir uma família, você pode arrebentar com uma empresa, você destrói um casamento, por falta de controle na sua língua. Uma das principais coisas que destroem relacionamentos é problemas de comunicação ligados à fofoca e a difamações. E eu vou dizer para você, o brasileiro, isso está impregnado na cultura do brasileiro. O brasileiro tem problema de língua. E nós precisamos reconhecer que nós temos problemas de língua. Quando eu falo nós, eu falo do Brasil. O Brasil é um país de uma cultura, de uma língua maledizente. Se você for muito honesto com você mesmo, olhe para mim, em nome de Jesus. Eu disse que iria falar de coisas simples. Se você for muito honesto com você mesmo, e você parasse agora, eu te desse 5 minutos para você refletir na sua vida, de quantas pessoas você falou nos últimos 3 dias,
você ia ficar assustado com você mesmo. A maioria de vocês não sentou para comer com alguém e que não correu o nome de alguém que não estava naquela mesa. As pessoas são viciadas em fofoca. E isso destrói relacionamentos. Por exemplo, eu vou começar a apertar um pouquinho, tá bom? Olhe para mim. O que acontece com uma pessoa que caiu em adultério dentro de uma igreja? Só pense. Descobrimos, um líder traiu a mulher. O que acontece com ele? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E quando alguém fofoca de alguém? Você já viu uma igreja disciplinar alguém por isso? E eu te pergunto para você, qual das duas coisas traz mais problema para o corpo inteiro? Só responda para você. Um fumante não pode ser membro da nossa igreja. Você não pode se batizar, você ainda é preso no vício do cigarro. Mas eu afirmo para você que 99% dos nossos membros não perderam o vício da fofoca. E eu te pergunto, o que faz mais mal? A fofoca ou o fumante? Eu me lembro, olhe para mim, em nome de Jesus, Espírito Santo, que sejam mais do que as minhas palavras, mas que seja a tua voz pela minha boca dentro do nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para mim. Quando eu comecei minha igreja, há 14, 15 anos atrás, logo no início da igreja, nós éramos um grupo pequeno, um ano e pouco, nós tínhamos umas 60 pessoas, 50, 60, 70 pessoas. E eu comecei a perceber que começou a haver uma manifestação além do normal de fofocas. Falava de um, outro falava do outro, problema com o outro, um falava do outro, o outro ia falar, logo no início da igreja. E quando eu detectei esse negócio, falei, isso aí é uma desgraça. Se eu não botar veneno nesse negócio agora, esse capim vai virar uma árvore que eu não corto nunca mais. Sabe o que eu fiz, irmãos? No domingo, depois de saber de algumas situaçõezinhas de fofoca, a igreja era pequena. Na segunda-feira eu levantei cedo e fui a um lugar que faz tudo na área de plotagem, placas, tudo. Chama Sprint Brasil. Eu mandei o cara fazer um painel de 1,5 por 2,5. E nesse painel estava escrito: pessoas comuns falam de coisas. Imagina um painel, 1, 2,5. Dali, aqui, por 1,5. E eu mandei pregar esse painel na entrada da igreja. Ficou por 1 ano e meio esse painel na entrada da igreja. E estava escrito no painel em letras enormes. Era um outdoor. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. E pessoas medíocres falam umas das outras. Eu preguei o outdoor na frente da igreja. O outdoor era quase maior do que o salão que a gente tinha. E aí nós tínhamos um quadro mural, como toda igreja tem, para colocar os avisos, como vocês têm, aquele verdinho lá atrás. Peguei uma cartolina, escrevi bem grande, lista dos fofoqueiros. E preguei no quadro mural. Na quinta-feira seguinte, que era o culto,
Todo mundo chegou e deu de cara com aquele painel. Já entraram tudo ressapiado. E a minha mensagem durou 5 minutos. Tivemos um louvor. Todos esperavam que eu ia pregar ali os 40 minutos, 50 minutos. Eu disse, a minha mensagem é curta, rápida e objetiva. Peguei Tiago 5, que fala que a língua tem veneno. E disse, a mensagem de hoje é a seguinte, vocês vão para casa pensar sobre isso. A partir dessa noite, todos os nomes envolvidos em fofocas vão fazer parte daquela lista. Eu vou pessoalmente escrever o nome inteiro de vocês naquela lista dos fofoqueiros. Acabou a fofoca na igreja. Cada 6 meses, 1 ano, se começa um foco, eu já de púlpito falo, precisa trazer o painel de volta e pôr a lista de novo no fundo? Baixa. Porque a fofoca é uma das principais desgraças para destruir relacionamentos. Agora olhe para mim, olhe para cá. Você entendeu hoje que relacionamento é igual oxigênio para a vida? Eu vou fazer uma comparação meia louca, tá? Fofoca é igual HIV na sua corrente sanguínea. Relacionamentos é a base da nossa vida. Vocês, comunidade cristã Shalom, são uma... Se tem algo que vocês precisam entender, que destrói, que prejudica, que trava os céus, que amarra a vida da igreja, são relacionamentos quebrados. E uma das principais armas que destrói relacionamentos, que é comparado ao oxigênio que nós respiramos, chama-se problemas de comunicação, que dentro dos problemas de comunicação, o pior chama-se fofoca. E se nós queremos ter relacionamentos sarados, nós precisamos santificar a nossa língua e a nossa comunicação. Fofocas são destrutivas. Agora, quando nós pensamos em fofoca, nós temos que pensar em 2 coisas. Em 2 aves: papagaio e a coruja. Vamos falar junto? Qual é a primeira ave? Posso ouvir todo mundo? E a outra ave? Qual é a diferença entre o papagaio e a coruja? É que o papagaio fala. A coruja fala? Não, mas a coruja, olha para mim, presta uma atenção. Sempre há o papagaio, que é o que fofoca, e a coruja que presta uma atenção. Porém, tanto o papagaio, que é o fofoqueiro, como o que ouve a fofoca, são culpados pelo mesmo crime. É. Se tem algo que destrói relacionamentos, chama-se fofoca. Quando nós pensamos em relacionamento, nós precisamos entender
que nós precisamos trabalhar um nível de relacionamento saudável, de comunicação saudável, saindo um pouco agora, para a gente ganhar tempo, porque eu tenho outras coisas para passar, saindo um pouco agora do nível de fofoca, acho que já deu para você sentir o peso do que isso significa. Muitas vezes nós erramos porque a nossa comunicação não está chegando do outro lado com o mesmo sentimento e os pensamentos que estão do lado de cá quando está se passando. Quando existe uma falha de comunicação, nossos relacionamentos são totalmente afetados. Por exemplo, eu me lembro de uma situação, eu vou citar muitos exemplos até amanhã, tá? Me lembro de uma situação na minha igreja. Nós tínhamos um casal na nossa igreja, temos um casal na nossa igreja. Ela, a esposa e ele eram diáconos. Ela era um trator na igreja, super trabalhadora, envolvida. Ela era uma líder de peso na igreja, tinha muita gente, líder de célula. Ela era muito, muito forte no ministério dela. Mas eu percebi que há uns 15, 20 dias, um mês, ela estava muito estranha comigo. Eles sempre foram muito ligados comigo, com a minha esposa. Eu percebi que ela me evitava, que ela estava estranha. Eu achei aquilo estranho. Passou uns dias, 1, 2, 3 semanas. Aí eu cheguei, antes do culto, chamei ela. Falei, querida, você está com algum problema comigo? Ela estava esperando há 3, 4 semanas essa pergunta. Quando eu disse assim, você está com algum problema comigo? Eu estou te sentindo de estranho comigo. A hora que ela ouviu isso, ela virou para o meu lado, voltou, estava na minha sala e disse assim, o senhor ainda tem a coragem de me perguntar se eu estou com um problema com o senhor? Aí eu falei, tenho problema. Eu disse, mas por que? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para mim e disse assim, o senhor ainda me pergunta se tem alguma coisa? O que aconteceu, filha? Ela disse, pastor, o meu irmão morreu, vai fazer 25 dias. O senhor não foi no enterro. O senhor não perguntou como eu estou. O senhor não foi me visitar na minha casa. E ela começou a descarregar. E tudo que o senhor fez nesses últimos 25 dias é só perguntar se as coisas estão funcionando, se o meu trabalho aqui na igreja está funcionando, se eu dei conta do recado do ministério que está nas minhas mãos. O senhor, como pastor, teria que estar junto comigo, com meu esposo, porque o meu irmão morreu. Aí eu sentado na minha escrivaninha, olhei para ela e falei assim, o seu irmão morreu? Seu irmão morreu? Ela disse assim, lógico, e o senhor sabe que o meu irmão morreu. Eu disse, eu não sei que seu irmão morreu. Ela levantou da cadeira e falou, o senhor não sabe que o meu irmão morreu? Eu disse, como eu posso saber que o seu irmão morreu, se você não me falou que o seu irmão não morreu? Ela disse assim, mas no dia que meu irmão morreu, eu liguei para a diácona tal, que é a líder da diaconisa, e eu pedi para ela avisar o senhor, porque eu estava correndo para o hospital para saber o que ia acontecer com o meu corpo, o seu irmão nem apareceu no enterro do meu irmão. Eu disse, a diácona que você pediu para me avisar, não me avisou. O que ela não te avisou? Aí ela saiu, foi chamar a diácona. Quando a diácona voltou, eu falei, querida, você me disse que o irmão dela tinha morrido? A diácona, esqueci de te avisar, pastor. Ela olhou para mim, você não avisou que meu irmão morreu para ele? Faz 25 dias que eu estou quase matando esse pastor que eu tenho no coração. Quase fiz um boneco de voodoo, enfiando agulha nos pés, no calcanhar dele. E por que você não avisou? Eu estou magoada. Eu estou vindo para cá porque eu tenho um compromisso com Deus. Porque com ele já não tem mais nada. Eu falei, querida, eu nem sei que seu irmão morreu. Aí ela veio me abraçar, desesperada, chorando, me pedindo perdão. Eu falei, querida, eu não sei que seu irmão morreu. Agora, sabe por que eu estou contando isso para vocês? Uma falha de comunicação. Um dos grandes problemas de comunicação é quando você acha que a informação chegou no outro, mas não chegou. Ou quando você acha que o que você achava e pensa
Você conseguiu passar para ele, mas não passou, não chegou. Nós achamos que a comunicação foi feita. Por exemplo, olha que coisa interessante. Eu e minha esposa somos totalmente diferentes. Eu sou uma pessoa muito mais extrovertida e a minha esposa é muito introvertida. Eu sou um melancólico sanguíneo, um pouco de colérico. Minha esposa é uma fleumática melancólica. Por exemplo, se você ligar para minha esposa e falar assim: pastora, tudo bem? Ela, tudo. Sua mãe está viva? Ela fala, nem meu pai. Então ela já responde o pai, respondendo da mãe, para não precisar ir para a segunda pergunta. Quem está entendendo, diga amém. Então a minha esposa é extremamente calada. O dia que você vê minha esposa conversando com você, é porque ela foi com você. Ela é muito na dela. Hoje mudou demais, lógico. Mas ela sempre foi muito mais fechada. A minha esposa é tão diferente de mim. Por exemplo, olha a minha situação. Eu sou neto de italiano, espanhol e português. Meu Deus. Pensa numa mistura, irmãos. Na minha casa era assim, gente. Qualquer pessoa que passava na porta da minha casa, todo dia, uma pessoa passava na porta da minha casa e falava assim: esse povo briga 24 horas. Porque a gente não conversa, grita. Já viu caso de italiano, português, espanhol? E aí, cara, vem cá. Pensa que está todo mundo discutindo. Não, o cara está conversando e ele acha que ele está conversando baixo. A maioria tem tudo problema no tímpano. A audição totalmente comprometida. A casa da minha esposa era totalmente diferente. Quando eu conheci minha esposa, que eu ia para a casa da minha esposa, eu pensava que eu tinha entrado num cemitério. O máximo que você ouvia, ficando lá 5, 6 horas, num domingo, na casa do meu sogro, da minha esposa, era assim: meu sogro falava assim, chamado Sebastião, e ela, Dona Sebastiana, e ele, seu Antônio. Aí você só escutava, ele falava assim: Tiana, está pronto o almoço? Ela demorava uns 5 minutos e falava assim: já está saindo, Antônio. Aí passava mais umas 4 horas. Estava bom, né, Tiana? Fiz o melhor, Antônio. Mais nada. A casa era um silêncio. Eles iam conversar. Por exemplo, a minha esposa, ela é tão introvertida que ela pensa em algo, mas ela acha que ela me falou. É muito louco, cara. Não, é impressionante. Você imagina no início do casamento, que ela pensava algo. Ele podia buscar uma água para mim lá na cozinha. Ela pensava, irmãos. Mas ela é tão calada que, pensando, ela achava que ela tinha falado. E aí eu percebi que ela ficava magoada no outro dia. Eu falei: o que está magoada? Eu te pedi para você buscar água para mim ontem. Eu falei: você me pediu para buscar água? Você está ficando louca. Depois de um tempo, eu achei que eu estava ficando louco. Quase fui procurar um psicanalista. Aí eu resolvi fazer psicanálise. Aí eu fui descobrindo, que eu fui ficando esperto. Aí eu fui pegando algumas situações que ela pensava e achava que tinha me falado. Eu falava: amor, dessa vez eu fiquei analisando. Você pensou? Ela disse: é verdade, às vezes eu penso, acho que eu falei. Veja a dificuldade. Eu vim de uma família que ninguém conversava, gritava achando que estava conversando. Quem está entendendo, diga amém. Já conheceu espanhol, português, italiano, essas coisas? Tudo pirado, velho. Você pensa que eles estão se matando, eles estão se beijando. E a minha esposa vem de uma família totalmente introvertida e tudo calado. Como é que fica uma comunicação? Isso acontece dentro de família, isso acontece dentro de igreja. Isso acontece no trabalho. Então, muitas vezes, nós achamos que nós estamos comunicando, que nós conseguimos. Eu te passei uma situação, mas na minha cabeça eu acho que o que eu tenho como conclusão daquilo que eu te passei, eu acho que é a mesma conclusão que você tirou. Mas não é a mesma coisa. Por exemplo, posso falar uma coisa para vocês hoje? Escute o que eu vou te dizer, isso é mais sério do que a gente pensa.
Hoje, uma boa parte, a grande maioria das pessoas, mas as igrejas hoje, os membros estão tudo se relacionando agora por Facebook, e-mail, e esses monte de coisa errada que tem já aqui na internet, WhatsApp, não sei o que lá. Só que, escute para mim, isso aqui não tem sentimento. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu digito algo para você, eu estou tendo um sentimento, só que letras digitadas que saem no seu computador não tem sentimento, você não está vendo o rosto, você não está vendo os olhos, você não está vendo. Então as pessoas comunicam uma coisa, por exemplo, desculpa com todo respeito, tenho certeza que isso não acontece aqui. Tem igreja hoje excluindo membro por e-mail. Recebe um aviso, você foi excluído. O cara recebe um e-mail. Eu não sou mais membro da igreja. Não conversou. Comunicação hoje cada dia está ficando pior. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos ferramentas tremendas hoje para comunicação, amém, gente? Você entra no Facebook, você descobre um amigo seu que você não ia encontrar nunca na vida, porque aquilo lá é uma ferramenta fantástica. Só que os perigos dessa ferramenta também têm gerado muito problema. Porque o que você digita não demonstra sentimento, não expressa sentimentos. Às vezes você falou um negócio com um tipo de sentimento e a pessoa entendeu do lado de lá totalmente diferente. Então os nossos relacionamentos, que é a base da nossa vida, presta atenção no que eu estou te falando. Sai daqui hoje com uma visão, como você nunca teve antes, do quanto relacionamentos é fundamental para a sua vida, é como o seu coração, é como oxigênio para você respirar, é como o mel é para a abelha. Uma abelha não sobrevive sem mel, sem o néctar. Assim é relacionamentos. E uma das principais coisas que destroem um relacionamento e prejudicam o relacionamento chama-se comunicação. Se tem uma coisa que nós precisamos nos cuidar, sarar, chama-se comunicação. E talvez você está sentado agora, me ouvindo agora, nesse momento, e você está atravessando uma crise dentro do seu casamento, porque você fala uma coisa, sua esposa entende outra, ou ela não está entendendo, você acha que ela está entendendo, e ela está falando, você não entende. Quantos pais hoje estão com problemas com filhos? Tem que sentar para conversar. A minha filha mais velha, até esses dias atrás, eu percebi nos olhos dela, no jeito dela, que tinha um negócio que estava errado. Eu não podia empurrar uma sujeira, não empurre sujeira para baixo do tapete. Eu percebi, tem alguma coisinha que não está certa. Chamei ela, vamos fazer uma caminhada. Pai, não estou afim, não, filha, vamos caminhar hoje. Saímos para caminhar, não falei nada. Caminhamos 1 hora e pouco, voltamos suado. Quando ela foi entrar em casa, que ela foi para o quarto dela, eu falei, filha, vem cá, eu quero conversar com você. Ficamos 3 horas conversando. E naquela conversa, ela se abriu. Ela estava com algumas dificuldades comigo. Pai, eu já tenho 25 anos. O senhor ainda me trata em muitos momentos como se eu tivesse 17 anos. Ela rasgou o coração comigo. Aí eu demonstrei para ela o meu outro lado da história. Sabe como terminou a conversa? Abraçados, chorando, em prantos. Voltou tudo ao normal. A gente está super bem. Foi resolvida a comunicação. A comunicação saudável, eficaz, ela é uma arma de vitória. Mas uma comunicação falha é uma arma destrutiva. Um dos principais problemas que nós temos nos nossos relacionamentos chama-se comunicação. Relacionamentos são destruídos, são terminados, são afetados. Uma igreja é afetada, um relacionamento, uma equipe pastoral é afetada. O ministério é afetado. Quando nossa comunicação não está sendo eficaz. E eu queria te pedir algo nesse momento. Sai daqui hoje pensando, o que eu tenho comunicado, a forma, a linguagem que eu tenho comunicado, ela tem sido eficaz, seja nos relacionamentos para quem está acima de mim, para quem está no mesmo nível que eu ou abaixo de mim. Eu tenho conseguido expressar exatamente, com eficiência, com clareza, exatamente o que eu estou comunicando.
falha em dizer algo, ela traz prejuízos terríveis. Eu queria dar como lição de casa para você, não leia agora, mas antes de dormir hoje, pega o livro de Tiago, capítulo 5, e leia aquele livro. Leia o capítulo 5, que fala sobre a língua, que é mal incontido. Perdão, é 3. Pus 5 aqui? 3, perdão. Então leia o capítulo de Tiago, capítulo 3, onde fala da língua. Dá uma meditada naquilo. Pegue uma Bíblia com comentário, pega lá a língua, muitos salmos falam da língua, muitos provérbios falam da língua. Uma comunicação não saudável, ela destrói uma das principais bases dos nossos relacionamentos. E se o seu relacionamento é afetado, seja no casamento, na empresa, na igreja, na sua equipe de trabalho, é como se você perdesse o oxigênio. É como se você caísse dentro de uma piscina sem saber nadar, sem conseguir pôr o pé no chão. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Talvez você está vindo para cá hoje, pastor, eu saí sexta-feira da minha casa para ouvir algo tão simples. Mas posso ser sincero com você? É exatamente essa coisa tão simples que é uma das principais razões dos problemas que nós estamos tendo hoje. Talvez você está aqui hoje, você sabe, seu relacionamento com seu filho ou sua filha está mal, comprometido. Talvez você, filho, está aqui hoje, o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, está acabado. Talvez você está aqui hoje com o seu esposo, com a sua esposa do lado, e vocês vêm com problemas seríssimos. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Porque vocês amam a Deus, porque vocês são de Deus, porque vocês têm um compromisso com Deus, mas no fundo, faz meses, dias, talvez até anos, que vocês estão vivendo uma desgraça no casamento de vocês, porque vocês não têm comunicação eficaz. Você vai sair daqui hoje decidido a buscar acertar isso. Uma igreja que não tem uma comunicação saudável é uma igreja que vai estar cheia de problemas, relacionamentos comprometidos. E sabe qual é a beleza? E sabe qual é uma das principais coisas que traz saúde para uma igreja? Relacionamentos abençoados. Sabe por que uma pessoa não sai da igreja? Porque ela tem relacionamentos que seguram ela ali. Pensa em relacionamentos. É a base da nossa vida em tudo. E uma das principais coisas que destrói o relacionamento chama-se comunicação. Espero que você saia daqui hoje decidido. Se tem algo que eu vou buscar, ajustar na minha vida, chama-se comunicação. Cuide da sua língua. Eu tenho falado algo, principalmente, olhem para mim, principalmente, eu vou falar para vocês como conhecedor de causa, porque eu sou assim, eu sou muito extrovertido. Para vocês que têm mais facilidade de falar do que outros, isso é temperamento, tem um lado bom. Quem está entendendo, diga amém. Quem fala pouco, tem os seus lados, tem um lado negativo e prejudica demais. Quem fala mais com facilidade, extrovertido, às vezes chega mais longe, mas também destrói mais rápido. Então olhe para mim. Pense nisso. Aprenda a abrir a sua boca para falar
somente quando as suas palavras forem mais fortes que o seu silêncio. Senão, fica quieto. Às vezes, tá vendo esse microfone? Faz de conta que ele é um canudinho. Canudinho. Às vezes, porque a gente aprendeu uma coisa assim, né? Eu não engulo sapos. Às vezes, é melhor engolir um sapo do que ter que tomar a lagoa inteira de canudinho. Então engole o sapo, fecha a boca, para você não ter que ficar tomando a lagoa inteira de canudinho. A Bíblia diz em Provérbios que o que se cala se torna e se passa por sábio, muitas vezes. Quem entendeu, diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus, eu gostaria muito de, amanhã de manhã, ao terminarmos essas duas ministrações, eu gostaria muito de ter a sensação de ir embora com uma certeza no meu coração. Eu consegui ser um instrumento teu, dessa igreja, desse grupo de irmãos que para cá vieram, estarem olhando com muito mais intensidade o valor do que é relacionamentos. E que o teu Espírito Santo encontre lugar de acesso a cada um aqui. Que essa noite, a grande revelação que eles venham ter, é a revelação de entender o tamanho do significado e da importância do que significa relacionamentos. Para que eles possam se preocupar e intensificar muito mais e canalizar muito mais energia que tem canalizado até hoje, em direção aos cuidados para não prejudicar os seus relacionamentos, que é a base de tudo na nossa vida. E como temos visto agora, Deus, comunicação é das principais causas de prejudicar e afetar nossos relacionamentos. Nos ajude a minha vida. Tenho vivido em cima disso nesses dias, intensamente. Ajude cada um dos teus filhos aqui. Ajude o Arnold, a Silvia, sua equipe ministerial. Ajude os líderes, ajude cada ovelha. Ajude os maridos aqui, as esposas, os filhos, os pais. Ajude-nos, Deus. E nos traga uma revelação em direção a isso como nunca eles tiveram antes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus? Segundo princípio, segunda base para relacionamentos saudáveis, chama-se aliança. Anote aí, aliança. Nós precisamos, isso aqui, a gente teria que ficar aqui umas 3 semanas, para trabalhar desde a origem, da onde vem essa palavra aliança, o que significa, esse conceito de aliança que nasceu de Deus para com o homem, e depois que se estabeleceu a aliança de Deus para com o homem, se estabeleceu a aliança de homem para o homem, de homem para a mulher. O conceito aliança nasceu primeiramente
de Deus para com a sua criatura, depois da criatura com os mais diversos níveis de relacionamento entre as criaturas. Mas se tem algo que afeta demais os nossos relacionamentos, é a falta de consciência e de aplicação e de viver o que significa aliança. Todos os nossos relacionamentos, eles só serão fortes, saudáveis, se nós entendermos o que significa aliança, e começa desde o casamento. Por exemplo, você vai se casar, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Se tem algo hoje, e isso tem me assustado demais, por exemplo, o número de pessoas se separando hoje, cada dia está ficando mais complicado, até dentro das igrejas. Antigamente você não via evangélicos se separando. Pastores, então, era raro. E se o cara se separasse, ele tinha que fazer qualquer coisa, virar pedreiro, pintor, motorista de ônibus, qualquer coisa, menos ser pastor. Ele perdeu a base da vida, que é a família. Hoje, os pastores tem pastor casando 3, 4 vezes. Acabou. Aquele negócio assim, aquela declaração de aliança. Eu juro estar com você na pobreza, na doença, na saúde, na riqueza, e eu faço uma aliança que estarei com você até que a morte me separe. Tem que parar com essa frase, tem que mudar. A frase agora tem que ser: estarei com você até que eu sinto que gosto de você. Porque as pessoas não estão separando pela razão da base da aliança. Estarei com você até que a morte nos separe. Não. As pessoas estão juntas umas da outra no casamento, até enquanto sente que gosta. O dia que não gosta mais, não gosto mais de você, segue seu caminho, que eu vou seguir outro, vou arrumar outro para gostar. Você quer ver outra frase que a gente tinha que colocar? Da mais comum de separação hoje? Eu declaro que sou seu esposo, sua esposa, e eu declaro que estarei com você até que a gente se dê bem. Por que você separou? Compatibilidades de... Não me dou bem mais com você, então segue sua vida. Então a gente tem que mudar. Essa questão de aliança hoje, acabou. E eu quero te abrir a mente para entender algo agora. Essa pobreza, presta atenção, essa pobreza que o ser humano tem hoje, que a sociedade tem hoje, em relação à aliança, compromisso, ela cada vez mais está se tornando frágil e pobre. Por quê? A maioria de vocês, os mais velhos aqui, vão entender o que eu vou te falar. Tinha um supermercado, uma mercearia aqui no Xaxim. Você era fiel àquela mercearia, você comprava naquele açougue. Quando era criança, eu fui criado na igreja batista. Um pastor chegava e descia a mão na sua orelha. Tum, tum, brincadeira, lógico, né? Batia, acabava com você. Domingo você estava lá. Hoje, se o pastor não olhou para você, tem 40 igrejas para o cara escolher para onde ele vai. Não tem mais aliança. Se essa igreja não pôs ar-condicionado ainda, e 4 quadras para lá, alguém pôs ar-condicionado, disse: a igreja não tem ar-condicionado. As pessoas mudam de igreja hoje porque não tem ar-condicionado. Alguém está me entendendo? Diga amém. Acabou a aliança. Ninguém fica no casamento porque não entende o que é aliança. As pessoas que trabalham nas empresas hoje não tem aliança mais, não tem compromisso, ninguém veste camisa de empresa. E o mundo hoje está desse jeito. Quantos shoppings tem em Curitiba? E se abrir o próximo, com a estrutura melhor, com o estacionamento melhor, você some do outro e vai para o outro. E esse negócio está tão impregnado em nós, que a gente está trazendo isso para os nossos relacionamentos. Ninguém tem aliança mais com as pessoas. Tudo está se tornando cada vez mais descartável. É como se você fosse, e os seus relacionamentos fossem um copo descartável. Tirei daquele canudinho, tomei a água, amassei e joguei no lixo. E a gente está lidando com relacionamentos como se fosse algo descartável. Não existe aliança mais. Aliança e a compreensão do que é aliança hoje é fundamental para termos relacionamentos saudáveis.
Os relacionamentos hoje estão totalmente desvinculados desse fator aliança, desde o casamento, a igreja. Qualquer coisa que aconteceu aqui dentro, você sumiu, tem outra igreja, vou para outra igreja. Por que você saiu daí, irmão? Tive um probleminha lá, estou indo embora. Mas quando você tem aliança, quando você entende o que é aliança, então a sua forma de lidar em relação àquele relacionamento muda tudo. Por exemplo, faz 25 anos que eu estou debaixo, 28 anos, perdão, que eu estou debaixo do mesmo ministério, com a mesma aliança. Eu fui criado na igreja batista, tradicional, não criei dons, não criei nada. E eu e meu pai era o pastor titular na época, eu era um jovem, e nós tivemos uma experiência com os dons de línguas e falar em outras línguas. Em uma semana, quando a liderança da denominação soube disso, eles nos tiraram e colocaram na rua. Vocês não servem mais para fazer parte. Meu pai deu um tempo, eu fui frequentar a igreja, que é a igreja que eu estou até hoje, a comunidade. Faz 28 anos que eu estou debaixo da mesma cobertura. Eu já podia ter mudado de cobertura faz tempo, eu nem preciso. Naturalmente eu não precisaria nem estar debaixo de cobertura mais. Podia ter a minha igreja cuidar das minhas coisas. Eu nunca. A única coisa que nos levou a não sermos mais batistas foi que nos tiraram de lá por causa dos dons. Eles não aceitavam os dons. E eu tinha que ficar com Deus nesse momento. E com a experiência dos dons. Faz 20 anos, 28 anos. E se você perguntar para mim, mas você nunca teve vontade de sair da sua igreja, nem da sua cobertura? Várias vezes. Você já teve alguma situação de dizer assim, vou mudar de cobertura, vou sair dessa cobertura? Várias vezes, mas por que eu não saí? Porque eu sei o que significa aliança. Faz 20 anos, talvez vocês vão cair da fé e nunca mais me tragam aqui. Eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Faz 27 anos que eu sou casado, 26 para 27 anos, vai fazer 27 anos que eu sou casado. Você acha que eu sou casado com a minha esposa até hoje, só porque eu amo a minha esposa? Não. Você acha que eu não traí a minha esposa porque eu amo a minha esposa? Talvez eu vou chocar, principalmente as mulheres. Eu não acredito que um homem não trai uma mulher só porque ele ama a mulher. E não acredito que um homem que ama não trai. Não entre nisso. Tem homem que ama e pode cair na tentação de trair. E a mulher a mesma coisa. Porque você pode passar momentos nos anos de casamento que você não está sentindo que ama. Mas o que te mantém lá? A aliança. E eu confesso para vocês, que o que me manteve firme é porque eu amo minha esposa, mas não é só porque eu amo a minha esposa, é porque além de amar minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Alguém está me entendendo? Diga amém. Talvez eu estou chocando você não é obrigado a pensar igual eu. Quem está me entendendo? Diga amém. Quantos anos vocês estão casados? 46 anos e meio. E eu vou dizer para você que talvez o que te manteve junto com ela até hoje não é só o amor, mas é a aliança. Eu tenho uma aliança, eu me casei e eu vou honrar essa aliança até o fim da minha vida. Quem pode aplaudir a Deus porque está entendendo isso? Precisamos entender o que é aliança. Eu sei que isso é forte. Olha, posso falar uma coisa? Todo respeito. Talvez você me ouviu agora e disse assim, o meu caso é diferente, pastor. Eu estou com a minha esposa até hoje, somente porque eu amo ela esses anos todos. Que bom. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Estou dizendo que o que eu estou expressando para você é o que já acontece muitas vezes. O que eu só estou tentando te mostrar é que a aliança é algo muito forte. E nós precisamos renovar e estar entendendo o valor do que significa uma aliança. Você é membro dessa igreja. Olhe para cá. Você pode
nos anos de convivência como membro dessa família, comunidade cristã Shalom, você pode passar momentos, às vezes meses, dias, em que você talvez não esteja mais tendo tanto prazer de estar aqui dentro. Porque pode passar, uma igreja tem gente, e pode passar por um período difícil. Quem está entendendo, diga amém. E se você mudar para outra, só mudou o endereço, irmãos, é tudo igual. Urubu é preto em todo lugar. Alguém está me entendendo? Diga amém. Igreja passa fases que ela não está tão legal. Então eu vou sair porque está numa fase que não está tão legal, não. Ela está numa fase que não está tão legal. Para ser sincero, eu tenho de alguns cultos, não estou nem muito sentindo mais nada. Mas eu não estou aqui porque eu estou sentindo ou não estou sentindo. Eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com esse lugar que Deus me colocou. E eu vou manter essa aliança firme, porque eu sou alguém que vive além de sentimentos. Eu tenho aliança. Quem pode aplaudir a Deus porque está entendendo isso? Então os nossos relacionamentos, eles são baseados em aliança. Uma aliança não pode ser quebrada. E é nos dias difíceis que nós somos provados nas nossas alianças. É nos momentos de contrariedade. Quando está tudo bem, está ótimo. Mas é nas crises, nos dias difíceis, nos momentos de muitas vezes pensarmos diferente em direção a uma coisa, que nós somos testados para saber se nós estamos ali por algo que transcende simplesmente estar bem. Mas eu tenho uma aliança. É você chegar para o seu pastor, talvez isso aconteça, ou já aconteceu, ou pode acontecer. Pastor Arno, o senhor é meu pastor há tantos anos. Eu confesso para o senhor que eu não concordo com isso. Eu acho que o senhor não está agindo da forma correta, mas pastor, isso não vai me levar a sair daqui. Eu tenho uma aliança com o senhor, e a minha aliança vai além do que eu estou achando nesse momento concernente a isso. Quem está entendendo, diga amém. Isso é aliança. É você chegar para o seu esposo e dizer assim: amor, me desculpa, mas o que você está fazendo eu não concordo. Você não está, para mim você está agindo de forma errada. Mas isso não muda a aliança que eu tenho com você. Eu me casei com você e é com você que eu vou viver para o resto da minha vida. Nós precisamos restaurar essa figura de aliança novamente. Nós precisamos trazer à nossa memória e dentro de nós o que significa uma aliança. Uma aliança transcende momentos difíceis, transcende pensar de forma diferente. Eu tenho uma aliança. E essa aliança, ela é mais forte do que momentos de pensamentos diferentes, momentos de situações desconfortáveis. Ela vai me manter em cima desse relacionamento. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos que vivem centrados em cima de uma aliança. Eu tenho uma aliança com você. E essa aliança transcende circunstâncias. Eu tenho uma equipe ministerial. Tenho hoje, na minha igreja, nós somos 4 casais. Eu, pastora Sônia, minha esposa, pastor Paulo, pastora Silamara, pastor Wellington, pastora Dani, pastor Levi, pastora Elisângela, a Deise e a Regis, que são solteiras. A Regis é casada, mas o esposo, ela já era pastora antes, ele é diácono, e a pastora Deise é solteira. Nós somos em 4 casais e 2 mulheres. Quando eu comecei a formar a minha equipe de pastores, a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo foi a pastora Regimar, que já está comigo desde o início da fundação da igreja. Eu fiz isso que eu vou falar para vocês. Depois eu formei mais um casal, que é o Paulo e a Silamara. E quando eles vieram trabalhar comigo, eles ficaram uns 6 anos como obreiros, líderes dos jovens.
Quando eu e minha esposa entendemos que a igreja precisava de mais um casal de pastores e que nós iríamos trazê-los para trabalhar com a gente, eu chamei eles para ir jantar na minha casa. Minhas filhas saíram, nós queríamos ficar sozinhos com eles. Nós preparamos uma janta, eu, minha esposa, o pastor Paulo e a pastora Silamara, chegaram, recebemos eles, jantamos com eles, conversamos sobre muitas coisas, eles não sabiam o que ia acontecer. Quando acabou a conversa, eu disse: olha, Paulo, Sila, eu queria dizer para vocês que eu trouxe vocês para mais do que um jantar hoje aqui. A gente já sabia que o sonho deles era ser pastor, era o objetivo da vida deles. Eu disse: eu queria dizer para vocês que eu e a pastora Sônia, nós decidimos que nós vamos ordenar vocês e trazer vocês para trabalhar de tempo integral na igreja. Eles ficaram super felizes na hora, via que aquela sensação de surpresa e de alegria. Mas aí eu olhei para ele e disse assim: mas eu precisava fazer algo antes com você. Primeiro eu queria saber se você aceita. Ele disse: pastor, esse é o nosso sonho, você sabe disso. Estamos trabalhando para isso com o senhor há anos, para chegar a esse momento. Eu disse: querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando eu comecei essa igreja, eu fiz uma aliança com Deus. E eu pedi a Deus, fiz um pedido a Deus, que em toda a história dessa igreja, ela nunca experimentasse uma rachadura. Ele ficou me olhando, ele e a esposa. E eu disse: e para você fazer parte dessa equipe comigo, você precisa fazer uma aliança comigo. A proposta está feita, mas eu preciso saber se você quer. Nós estamos ali na nossa geladeira com pão e com vinho. Então eu, minha esposa, junto com vocês dois, nós vamos tomar uma ceia agora, só nós 4. E nessa ceia, antes de nós tomarmos a ceia junto, para selar o que eu vou te dizer, você tem que fazer um pacto comigo e com Deus, de que se um dia vocês acharem que não dá para caminhar mais junto comigo, para abrir uma igreja, vocês têm que mudar de cidade. Vocês não podem abrir uma igreja aqui, porque a nossa igreja não pode passar por rachadura. Eu tenho uma aliança com Deus. Os dois ficaram me olhando. Disse: pastor, está feito. Eu nunca vou me separar do Senhor. Mas se um dia isso tiver que acontecer, eu tenho uma aliança com o Senhor e com Deus. Essa igreja nossa não passa por rachadura. Eu mudo daqui, aqui dentro eu não posso abrir uma igreja. Nós ficamos em pé, tomamos a ceia, comemos o pão e o vinho, fizemos a aliança. Cada um dos que foram entrando na minha equipe, que são 10 hoje, todos fizeram uma ceia junto comigo, fazendo uma aliança. Sabe o que eu estou tentando mostrar para vocês? Nós precisamos restaurar o que significa aliança. Os nossos relacionamentos hoje, eles perderam o significado da aliança. Você tem uma aliança com ela, filho. E talvez virão dias em que você não vai sentir que a ama. Pode acontecer isso. Por momentos, por crises, por tempestades. Mas você não está com ela só porque sente ou não sente. Você também está com ela porque você tem uma aliança e você no altar disse: eu vou cuidar de você até o fim da sua vida. Isso é aliança. Quando você estiver diante de uma mulher com a possibilidade de traí-la, você não vai transar com aquela mulher porque ela não te chamou atenção, porque você não desejou como um homem, porque isso é uma utopia. Você vai olhar para ela e dizer assim, você vai pensar: eu não vou me deitar com aquela mulher porque eu tenho uma aliança com a minha esposa. Alguém está entendendo? Eu profetizo, eu desejo do mais profundo do meu coração, e eu profetizo sobre essa igreja, sobre esse ministério. Abra as duas mãos assim, porque o que está acontecendo hoje aqui é mais do que uma ministração, é uma ação no reino do Espírito. Abra suas mãos, as duas mãos, e olhe para mim agora. Eu profetizo no reino dos céus e nos céus dessa igreja
sobre a vida de vocês, que se tem algo que Deus vai fazer dessa noite em diante, além do que Ele já tem feito, Ele vai derramar uma consciência sobre vocês e um temor do que significa relacionamentos saudáveis como nunca antes. E que Deus restaure comunicação, aliança, que a consciência de aliança de vocês nunca mais seja a mesma a partir dessa noite. Eu disse desde o início que eu não vim falar coisas novas, você já ouviu isso? Mas eu vim aqui repartir não só uma palavra, eu vim repartir para vocês uma unção que está sobre a minha vida, sobre o meu ministério e sobre a graça dessa palavra de Deus sobre a vida de vocês. Que o seu casamento, que o seu relacionamento com os seus pais, que o seu compromisso na empresa que você trabalha, que o seu compromisso dentro da sua estrutura de família, nas suas amizades, aqui dentro da igreja, em direção ao seu pastor, às suas ovelhas, aos seus líderes, à equipe dos seus pastores, que haja uma consciência do que é aliança, e a aliança transcende estar bem ou não estar bem, ela transcende, ela tem que ser mais forte do que isso. Eu não estou com você por isso ou por isso, eu estou com você porque eu tenho uma aliança com você, e essa aliança é uma aliança. Eu não estou trocando de camisa, eu não fiquei sujo e voltei para casa para tocar roupa de novo. Não, eu tenho uma aliança com você. E se eu quero relacionamentos saudáveis, eu preciso trazer a restauração. O que significa aliança? Abra as mãos, feche os seus olhos. Deus, eu declaro em nome de Jesus, nesse momento, que o Senhor, de uma forma toda especial, esteja trazendo um renovo do significado, do valor, do peso que é aliança dentro dos nossos relacionamentos. Se tem um povo que vai entrar no nível de relacionamento saudável, abençoado, cheio de sucesso, é esse povo que me ouve nessa noite. E que eles saiam daqui, voltando para casa, com isso guardado dentro do coração deles. Uma comunicação santa, saudável e aliança. São dois pilares bases para termos relacionamentos saudáveis. E eu declaro que se a comunicação, seja no casamento, no relacionamento dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, na empresa onde você trabalha, aqui dentro dos seus relacionamentos aqui como irmãos em Cristo, dentro da equipe ministerial dessa casa, dentro da equipe dos líderes dos mais diversos ministérios, que cada nível de relacionamento aqui esteja vivendo relacionamentos baseados em comunicação saudável, para que ele seja abençoado. E aqueles que nessa noite, ouvindo isso, começam a detectar, tem tido falha de comunicação. Eu tenho sido um fofoqueiro, uma fofoqueira. Ou eu tenho falado menos do que deveria falar. Ou eu tenho falado mais do que deveria estar falando. Eu tenho pecado na minha comunicação. Que haja conserto nesses dias. Se há alguém aqui, Deus, que tem tratado os relacionamentos sem reconhecer a profundidade do que é uma aliança, essa igreja e esse povo, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, as ovelhas, os pastores, os líderes desse lugar, eu declaro que eles estarão entendendo e trazendo à memória uma renovação de aliança
que transcende circunstâncias e momentos. Aliança é a base também de relacionamentos saudáveis. Quantos querem nessa noite fazer um compromisso de dizer: eu renovo uma reciclagem, eu quero buscar uma reciclagem nesses dois princípios, bases de relacionamento nessa noite? Se coloque de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dê a mão para esse amado que está ao seu lado, com seus olhos fechados. Se você tiver a liberdade, abraça essa pessoa que está junto com você. Feche os seus olhos, estou terminando. Obrigado, Deus, por essa igreja, pelos pastores que aqui estão. Obrigado pela confiança de me trazer aqui de novo. Eu tenho uma aliança com eles, com a família dos pastores dessa igreja, com as filhas dele. Tenho orado por vocês, queridos. Fui conhecendo vocês devagarzinho, primeira, segunda, terceira, quarta vez, e Deus foi colocando no meu coração uma aliança com vocês, de amizade, de companheirismo. E eu quero declarar em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida como uma igreja de relacionamentos saudáveis. Satanás, eu te dou uma palavra de ordem, no reino natural e no reino do Espírito. Todas as investidas suas, conscientes e inconscientes, reveladas e camufladas, que você deva ou possa estar fazendo em direção a essa igreja, as famílias que aqui estão, ou qualquer plano que você estava tramando, eu ordeno agora e declaro pelo sangue de Jesus Cristo, sendo desmascarado, desatado e aniquilado pelo sangue de Jesus. E nós fechamos agora a porta da comunicação errada, da falta de santidade, nós trazemos a restauração da santidade na nossa comunicação. E também declaramos agora, fechamos as portas da quebra de aliança e renovamos de novo, novamente nós renovamos, que somos um povo de aliança. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém.